Estamos de volta com a Oil Week Digital. Muito obrigado a todos que nos acompanham aqui ao vivo. Eu quero agora convidar a Juliana Gleiser, coordenadora de inovação da Nestlé. Boa tarde, Juliana. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Tudo ótimo. Bom, posso começar a apresentar já? Pode apresentar. Beleza. Pessoal, vou compartilhar aqui minha tela. Beleza? Bom, pessoal, então eu vou falar hoje um pouco sobre a área de inovação aberta da Nestlé. Espero que vocês aproveitem e já aproveito para deixar aqui a abertura para entrarmos em contato depois da apresentação também, tá bom? Ixi, não está passando, peraí, só um minutinho. Eita. Não está andando o slide? Peraí, eu vou começar de novo, desculpa. Beleza. Bom, a Nestlé acho que todo mundo aqui deve conhecer bem, né? É uma marca aí de mais de 150 anos, quase 100 anos no Brasil já. Então, acho que a maioria do público já deve conhecer. E a gente tem vários produtos super amados pelos nossos consumidores e alguns até sinônimos de categoria. Por exemplo, leite ninho, leite moça, né? Quem nunca? Desde o nosso começo, a gente surgiu com foco super na inovação. Não sei se todo mundo aqui conhece a história da Nestlé, mas a gente surgiu com a farinha láctea, que na sua época foi um produto super inovador, entrando para mitigar a questão da fome na Europa, então super voltado para a desnutrição e tudo mais. Então, nossa história já nasceu com esse propósito muito forte, ligado 100% à inovação também. E aí, no ano de 2014, a gente criou essa área de inovação, justamente para garantir os esforços direcionados para conseguir cada vez mais produtos conectados ao consumidor. Então, essa era uma área justamente para criar metodologias, desde o design thinking aplicado à inovação. Então, no último Oi Week, eu entrei no detalhe com vocês, não sei quem participou, se tem alguém aí na plateia, mas eu contei bastante do processo de design sprint da Nestlé para novos produtos. Então, a gente tem um processo bem proprietário aí voltado para entender o consumidor, prototipar rápido e entregar um produto que faz sentido para ele, né? Então, esse era o escopo da nossa área desde 2014. Além disso, a gente tinha métricas bem específicas para poder medir isso, para ver se estava indo bem com a inovação, né? Se os consumidores estavam gostando, e as pessoas dedicadas ao processo. Só que eu não sei se todo mundo da plateia aqui está familiarizado com o ecossistema de alimentos e bebidas. É um ecossistema muito dinâmico. Então, a cada ano que passa, a gente vê um aumento exponencial do número de produtos lançados. Essa curva aqui que eu mostro para vocês, ela avalia quantos produtos de alimentos e bebidas são lançados por ano, desde 1999 até 2019, que foi ano passado. A gente chega aí num patamar de quase 10 mil produtos no supermercado. Acho que aqui todo mundo é consumidor, se não trabalha diretamente com a indústria de alimentos, mas percebe, né, que o supermercado a cada ano tá uma coisa mais e mais com mais oferta, né? Isso é natural, porque a gente vê a tendência, por exemplo, da personalização em escala. Então, hoje a gente tem produto para todo tipo de demanda. É uma especificidade muito maior, né? E aí, com esse cenário, a gente também vê serviços incríveis, experiências incríveis. Então, o consumidor, a gente fala que segue uma curva exponencial de expectativas, né? Porque a gente tem serviços personalizados na hora que a gente quer. Então, tudo isso gera uma lacuna de expectativas para o consumidor entre as grandes empresas ou as empresas mais tradicionais e as startups, as empresas que estão disruptando o mercado, entregando esses serviços incríveis. E aí, com base nesse gap, né, para tentar fechar essa lacuna, que nascem as áreas de transformação digital, e o caso da Nestlé não é diferente. Então, aqui é mais sobre transformação do que sobre digital de fato, né? A ideia aqui é chegar mais perto do consumidor e evoluir com ele nessa jornada. E essa nossa área existe há mais de 2 anos agora, com esse objetivo de se aproximar do consumidor através de 5 principais pilares, né? E aí um é a inovação, que é a área que eu faço parte, por isso que eu estou aqui falando com vocês. A área de dados, que visa realmente entender melhor o consumidor e, e com isso entregar soluções cada vez mais personalizadas, né? E aí tem a área de vendas digitais, que também busca essa estar onde o consumidor está, então entregar o produto de forma mais conveniente, de forma mais rápida. Então, é uma área que faz um e-commerce desde o B2B, B2C, D2C, entregando esses produtos de forma mais eficiente.
A gente tem a área de TI, que na verdade não é sobre TI propriamente dito, é sobre expectativas de consumidor, então é sobre estratégia de tecnologia, como que a gente vai embasar tudo isso para poder acompanhar o consumidor nessa jornada. E a gente tem uma área de marcas digitais, então marcas nativas digitais, tudo isso embaixo do mesmo escopo de transformação digital. E aí essas mudanças já estão acontecendo no dia a dia da Nestlé. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de jornada para mostrar que não é sobre digital propriamente dito, mas sim sobre se aproximar do consumidor, né? Aqui todo mundo já deve ter ouvido falar sobre robôs colaborativos, que obviamente começaram na fábrica, né, para poder ajudar a produção de forma mais colaborativa, mais eficiente e que a gente testou já faz uns 3 anos hoje, numa plataforma que chama Do Seu Jeito, que é para personalizar a caixa de Nescafé Dolce Gusto. É um projeto super bem sucedido, ainda é possível comprar se vocês quiserem. Você consegue personalizar a sua caixa para ter exatamente as demandas da sua família. Então, um achocolatado para o filho, um café com leite para a mãe e por aí vai. Então, você consegue fazer o mix da caixa exatamente do jeito que sua família precisa. E aí, com isso, a gente usa o robô colaborativo de novo para entregar essa experiência personalizada para o consumidor. Nesse caso, a gente se aproximou de uma demanda do consumidor, só que o consumidor nem fica sabendo da tecnologia por trás, ele só quer a experiência personalizada dele, né? E aí a evolução disso é o Chocobot, eu não sei se vocês já viram, mas é um robô que personaliza a caixa de bombom na frente do consumidor. Então a gente posiciona, hoje a gente já tem 2 robôs e a gente posiciona eles em locais de alto fluxo. Então você consegue escolher exatamente quais bombons vão compor a sua caixa de chocolates, garantindo assim que não sobre nenhum na caixa, né? Tem algumas famílias que não gostam tanto do Caribe, eu particularmente adoro, mas sempre sobra aquele caribinho no final da caixa de bombom, né? Que o pessoal não gosta, mas aí com a personalização você tira essa barreira e traz só os bombons que sua família gosta. Então, aqui já entrando na personalização mais na frente do consumidor, né? E o enabler de tudo isso, assim como a tecnologia, ela é o enabler, ou seja, ela é o meio para se aproximar do consumidor, a inovação aberta também é. Ela é o caminho da gente fazer isso com muito mais colaboração e com muito mais eficiência. E aqui também, como o público é majoritariamente startups, eu não vou chover no molhado sobre vantagens da inovação aberta para ambos os lados, né? Todo mundo aqui já deve conhecer bem dessas vantagens e viver isso na prática. Mas o que eu trouxe aqui é no formato de 4 cases da Nestlé, de como a gente consegue ter essa sinergia bem bacana entre startup e companhia. E na Nestlé, inovação aberta é mais do que startup, né? A gente tem parceria também com universidades e parceiros empresariais e também consumidores, né? E eu fiz esse recorte aqui sobre startups porque é o público dessa apresentação, mas se tiver alguém na plateia que tem algum dos outros aspectos da inovação aberta e quiser conversar, também estou à disposição, beleza? Bom, então começando das vantagens dessa sinergia, né, entre startup e empresa grande, a gente tem a questão da velocidade. Eu trouxe aqui um case que a gente fez com o Supermercado Now, que é uma startup que viabiliza o e-commerce D2C para as empresas. Então a gente fez em menos de um mês um e-commerce que, se a gente fosse fazer internamente, demoraria muito mais, né? A gente teria um período muito maior para colocar essa solução no ar. Então, a gente conseguiu colocar no ar uma nova solução de e-commerce em pouquíssimo tempo, trazendo essa sinergia para os dois lados. Indo para a parte de flexibilidade, o case da Let eu gosto bastante, porque a gente foi o primeiro cliente da Let, não sei quem de vocês é da plateia conhece, mas a Let é uma empresa que basicamente pega os processos de trade marketing offline e transforma no online, ou seja, ela viabiliza o trade marketing digital, o que foi muito importante pensando nessa nossa construção do e-commerce que eu comentei com vocês. Então, aqui a gente tem hoje melhor resultado de venda, porque o machine learning nos ajuda a ver e monitorar tudo que a gente está fazendo em diversos e-commerce, se está indo bem, se não está indo bem, o que precisa ser melhorado. E aqui a história é bem bacana, porque como a gente foi o primeiro cliente da Let, eles vieram com uma proposta de valor e a gente ajudou eles a montar, então foi uma cocriação mesmo, de proposta de valor que faria sentido para a indústria e o que possibilitou depois eles escalarem para diversos outros clientes. Então, inicialmente, aí se alguém da Let também estiver por aí e quiser me corrigir, mas eles queriam fazer uma plataforma que ajudasse o consumidor final a pagar mais barato nos produtos de supermercado, quase um busca-pé aí para supermercado. E aí, junto com a Nestlé, a gente montou essa necessidade muito mais voltada para o trade, e aí a gente pivotou a solução deles, o que hoje é um grande sucesso, né? Então, hoje eles têm diversos outros clientes também, então
desde o piloto até hoje foi uma escalada bem interessante aí de contar para vocês. E aí do lado da empresa, claramente a escalabilidade, né, o caso da Let eu já contei um pouco, mas aí também tem um caso aqui da GoFind que eu estou trazendo para vocês. A GoFind é um localizador de produtos no PDV mais próximo. Basicamente, para produtos mais de nicho ou produtos que não são tão distribuídos, ela ajuda o consumidor a encontrar produtos para essa necessidade mais específica. E aí a gente começou com uma marca e um produto, tipo um SKU para fazer o piloto, e aí, dentro da própria Nestlé, a startup já conseguiu ganhar escala, porque a gente tem tantas marcas, tantos produtos, então foi possível fazer essa jornada dentro de uma mesma empresa. Hoje, a GoFind está em mais de 6 marcas, então isso deve resultar pelo menos uns 50 SKUs, e aí realmente escalando dentro da própria empresa, né? Outro ponto que trabalhar em grandes empresas traz também é a questão dos novos clientes, né? Toda startup quer ter um loginho de uma empresa grande ali na apresentação para poder ganhar mais credibilidade, né? Esse é o lado mais óbvio da questão de ganho de novos clientes, né? Mas a outra questão é que as empresas que trabalham com Open Innovation são também colaborativas entre si, então acaba que o boca a boca é muito relevante nessas horas, né? Então sempre vem alguém pedindo referências de startups em algum determinado segmento. Eu trouxe aqui uma startup de jurídico, que é a Juristec. Ela traz uma solução de visual law, então eu aprendi com o pessoal do jurídico, é quase a aplicação do design thinking no direito, tipo, é muito interessante a forma que eles abordam. E aí a gente já recomendou eles para alguns parceiros empresariais que a gente tem, também permitindo uma escala para outros clientes, né? Então, essa parceria também permite atingir novos mercados. É sinergia e colaboração, resumo de tudo isso, né? Não tem jeito. Então, eu trago aqui alguns cases só para vocês entenderem um pouco da nossa visão em relação a como que esses dois players conseguem trabalhar juntos e trazer benefícios para os dois lados, né? Sempre falando muito dessa sinergia. E hoje, como a gente pode trabalhar juntos? Eu trouxe aqui os dois principais programas em aberto. A Nestlé tem 8 programas de inovação aberta, então esses dois são os que estão agora com inscrições abertas, mas sempre a gente tem atualização. O primeiro é o Endeavor Scale Up Alimentos e Bebidas. É a nossa renovação junto com a Endeavor, um programa super bacana. O exemplo que eu dei para vocês do supermercado Now veio de uma parceria dessas, então veio dessa sinergia aí junto com a Endeavor para mapear startups de alimentos e bebidas. Então, aqui é todo mundo no mercado que tem uma startup ou scale-up de alimentos, bebidas ou até e-commerce. A gente também vai pegar essa terceira ponta aí, porque é bem relevante para a gente também como empresa. Então, eu coloquei aí o link, mas se vocês tiverem alguma dificuldade de achar o programa e quiserem me procurar depois no final, também estou super aberta, tá? A outra ponta é se você não tem uma startup de alimentos, bebidas ou e-commerce, mas também quer fazer parceria com a gente, e aí, a ideia aqui tem o link também para vocês se cadastrarem. Aqui a gente está falando de qualquer tipo de empresa. Então, se você tem uma startup B2B e você vê sinergia, se você tem uma startup B2C e entende que existe alguma possibilidade, a gente está aberto a vários segmentos. Aqui, startups desde back-office, então RH, finanças, todos os tipos de back-office, mas também startups que são consumer-facing, desde tecnologia, etc. Se for para segmentar algumas áreas, hoje a gente olha muito startups de dados, então dados, como eu expliquei, é core da nossa empresa para entender melhor o consumidor e entregar as melhores soluções, então startups de dados. Startups de personalização, a gente também está olhando bem de perto a questão da personalização e a sustentabilidade também. Então, acho que bem bacana, se vocês tiverem algumas dessas 3 opções, entrar em contato. Acho que eu dei um resumo bem bacana, aqui também está meu contato no LinkedIn, se vocês quiserem conversar um pouco mais. Se tiver alguma dúvida, também pode entrar em contato e eu vou estar aí para o próximo painel. Se quiserem mandar alguma pergunta, a gente continua essa conversa, beleza?